Fala galera bonita, tudo bem? Professor Thiago Giovanelli, seu professor de matemática hoje aqui, ó, trazendo para você uma aula muito bacana sobre geometria analítica, tá? A gente vai apresentar nessa aula conceitos que vão te ajudar tanto no seu ensino médio quanto para quem está agora ingressando no ensino superior, que está fazendo aquelas aulas de nivelamento da matemática básica, né? Coisas que você precisa saber para sobreviver aos cursos de cálculo 1, cálculo 2 e assim por diante, tá bom? Olha só, então a nossa aula ela é sobre geometria analítica, porém os conhecimentos apresentados aqui vão servir para várias áreas aí, não só necessariamente para geometria analítica. E de repente você deve estar assim se perguntando, Giovanelli, mas geometria analítica é o que mesmo? Pois olha só que legal, eu gosto de pensar assim, hein? Ó, tem a geometria, que é aquela classe que a gente estuda a área de figuras, triângulos, aquela coisa toda. E tem a geometria analítica, que é como se eu estivesse agora colocando equações para interpretar figuras. É isso. Então é o casamento entre a geometria e a álgebra. É o casamento entre desenhar e fazer contas. Eu gosto de pensar dessa forma, tá bom? Então, isso é a geometria analítica. Olha, antes da gente seguir com a proposta da nossa aula, eu quero convidar você a conhecer o meu site, a minha plataforma, www.profgiovanelli.com. Muitos materiais para você se preparar, tanto para suas provas aí do colégio, da faculdade, para se preparar para concursos públicos, Enem, vestibulares seriados e muito mais. Beleza? Então dá uma olhadinha lá, você vai encontrar muita coisa de qualidade. Agora voltando aqui para o nosso tema, olha só. Primeiro então, que a gente já definiu a geometria analítica, né, o casamento entre a álgebra e a geometria, o casamento entre desenhar e fazer contas, agora eu preciso te mostrar a nossa principal ideia, para a geometria analítica. A gente costuma muito usar a geometria analítica plana, então nós vamos falar aqui só de coisas que estão no plano. E aí a gente usa como referência o famoso plano cartesiano, sabe? Aquela coisa que a gente desenha o eixo Y e o eixo X. Então vamos começar a dar os nomes organizadinhos, bonitinhos para as coisas, tá? Então quando a gente está diante de um plano, o quadro, por exemplo, que você está vendo é um plano, eu preciso identificar pontos nesse plano. Para eu identificar, eu preciso ter referências. As minhas referências são o eixo Y, chamado de eixo das ordenadas, e o eixo X, chamado de eixo das abscissas. Eu sei que são nomes meio bizarros, mas você vai acostumando de tanto ler questões, de tanto ler a teoria, de tanto fazer exercícios. Olha só, então, quando a gente localiza, por exemplo, um ponto A, um ponto B, um ponto C, D ou E, nós precisamos não só identificar pelo desenho, mas também precisamos atribuir números, informações para a localização desses pontos. E esses números são dados nessa ordem. A gente primeiro expressa a coordenada da abscissa. Ou seja, primeiro a gente fala o númerozinho que tem a ver com X. E depois a gente expressa a coordenada da ordenada, que é o númerozinho que tem a ver com Y. É isso. Ô, Giovanelli, não entendi não, me dá um exemplo. Claro, olha só. Tá vendo esse ponto A? Esse ponto A está neste ponto do plano e ele está associado a um x5 e a um y4. Ou seja, eu acabei de falar as coordenadas, a abscissa 5 e a ordenada 4. Sempre nessa ordem, tá? Primeiro a gente declara a abscissa, x, depois a gente declara a ordenada, o Y. Ô Giovanelli, mas assim, tem como escrever isso? Claro que tem. E tem um jeito formal, oficial de escrever. Então, alerta. Olha aqui. Nós vamos colocar entre parênteses, primeiro expressando a abscissa. Ah, o ponto A tem a abscissa 5. Aí a gente pode colocar um ponto e vírgula ou uma vírgula. Quando não houver problema aí na identificação, né? Se é um número decimal, um número com vírgula, então não vai ter problema, você pode expressar com ponto e vírgula para diferenciar. A gente coloca uma virgulinha e agora o que eu vou fazer? Eu vou expressar a ordenada, a coordenada
de ordenada. Olha que legal. Ou seja, o y, que nesse caso é 4. Fechou parênteses. Aí a gente criou o que a galera da matemática gosta de chamar de par ordenado. O nome é sugestivo. Par ordenado. Par porque foram 2. Ordenado porque a ordem é importante, é relevante. Legal? Ah, Giovanelli, isso aqui tem que ser expresso entre parênteses? Sim, porque na matemática o parênteses é um excelente elemento para ilustrar ordem, ok? Ô, Giovanelli, então nós temos aqui as coordenadas do ponto A no plano cartesiano. Olha que delícia, vou repetir. Nós temos aqui, então, as coordenadas do ponto A no plano. Primeiro a abscissa, seguido da ordenada. Entendeu? Vamos fazer com os outros? Olha só, olha o ponto B. Ô Giovanelli, o ponto B ele está associado a -3 no x e a 2 no y. Então o par ordenado é -3 e 2. Primeiro abscissa, depois ordenada. Ô Giovanelli, tem que botar o sinal negativo? Sim, o sinal negativo aqui, ele é extremamente importante, ele é fundamental. Senão a gente se embanana aí na localização dos pontos, né? E não é o que a gente quer. Ponto C, nota que ele está na abscissa 2 e na ordenada 3. Então é 2 e 3, ok? Sempre primeiro fazendo referência a x e depois fazendo referência a y. Ô Giovanelli, o ponto D ele está relacionado a 3 e a 2. Então é 3 e 2. 3 para x e 2 para y. Agora, presta atenção, olha para cá. Nota que o C era 2 e o 3. O D é 3 e o 2. Você só viu que eu mudei a ordem dos números, né? E mudou tudo. Você viu que a figura é diferente? O ponto C e o ponto D são pontos diferentes. E se esses pontos são pontos diferentes, tá? Visualmente falando, desenhisticamente falando, é claro que isso também tem que ser diferente na representação matemática. Então, par ordenado, quer dizer que a ordem importa. Falar 2 e 3 não é o mesmo que falar 3 e 2 para pares ordenados, para geometria analítica. Isso é importantíssimo, hein? Muito cuidado. Giovanelli, o ponto E? Ah, o ponto E tá aqui, ó. Abscissa 3 e ordenada -4. Legal? Então, é isso que você precisa saber para poder progredir aí na geometria analítica. Ô Giovanelli, mas você falou que o tema da nossa aula é para falar de distância entre pontos. Como assim? Porque muitas vezes, e para diversas situações que a gente constrói na geometria analítica a partir daqui, você vai precisar fazer medidas no plano cartesiano. Ah, medir a altura de uma figura, medir... Acho que você entendeu. E tudo isso começa aqui, quando você fala da distância entre dois pontos. Ô, Giovanelli, não entendi. Então vamos tentar entender? Olha só, aqui eu representei dois pontos. Você viu o ponto A e o ponto B? Vamos, para esta nova figura, traçar as orientações, o par ordenado de cada uma. Por exemplo, ó, qual é mesmo o par ordenado do ponto A? Nossa, Giovanelli, a abscissa vale 1, que é o x, e a ordenada vale 6, que é o y. Perfeito. O par ordenado que representa as coordenadas do ponto A é 1 e o 6. Ok. Agora vamos para o ponto B. O ponto B, qual é mesmo as coordenadas dele? Olha, o x vale 5 e o y vale 3. Maravilha. Mas você percebeu que nós temos aqui, olhando para a figura, a geometria, você percebeu que tem uma distância entre A e B? E essa distância, é claro, é este segmento de reta. Olha aí, ó. Agora vamos medir o tamanho desse segmento de reta? Pega uma régua aí, professor, pra gente medir. Não, não é assim que a gente vai medir na geometria analítica. Eu quero medir não pela geometria, mas pela analítica. Entendeu a brincadeira? Então não quero medir pela figura, não quero que você pegue uma régua, eu quero que você meça por equações. Essa é a jogada. Ô, Giovanelli, tem como medir o tamanho disso através de equações? Tem.
Existe uma formulinha que eu não vou demonstrar. Se você quer ver a demonstração dela, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um novo vídeo demonstrando de onde eu tirei essa formulinha, tá bom? Mas olha só, a formulinha ela é assim para determinar a distância entre dois pontos de uma figura no plano cartesiano, na geometria analítica plana. Olha só, a distância entre os pontos A e B é você fazer raizona quadrada da diferença continha de menos, das abscissas dos x, dos dois pontos, elevado ao quadrado, mais a diferença das ordenadas dos y, tudo elevado ao quadrado. Ih, Giovanelli, entendi não. Faz aí para ver se eu entendo. Lógico. Vamos lá? Olha só. Então, para esse exemplo, a distância entre os pontos A e B vai ser raizona. Raizona de quem? Vou pegar as coordenadas x dos dois. Giovanelli, tem que ser A menos B ou B menos A? Não importa a ordem. Por quê? Como o resultado vai estar elevado ao quadrado, a ordem XA menos XB ou XB menos XA não vai fazer a menor diferença. Legal? Então eu vou fazer, ó, do jeito que eu escrevi. Pega o XA, que vale 1, menos o X do B, que vale 5, e eleva tudo ao quadrado. Agora, vamos fazer do Y. Olha só, vou pegar o Y do A, que vale 6, e vou diminuir do Y do B, que vale 3, e vou elevar o resultado ao quadrado. Então agora tá tudo organizado, bonitinho. Vamos fazer então a distância entre A e B sendo raizona quadrada de... Vamos resolver os parênteses, né? 1 menos o 5 deu menos o 4. Ih, Giovanelli, deu um número negativo, distância não pode ser negativa. Calma, pequeno gafanhoto, vamos seguir até o final para ver onde a gente chega. Olha só, mais 6 menos o 3, que vai dar 3, elevado ao quadrado, ok? Agora, distância entre A e B, então, vai ser a raizona quadrada de menos 4 ao quadrado, é menos 4 vezes o menos 4, que vai dar mais 16. 3 ao quadrado é 3 vezes o 3, que vai dar 9. Olha aí, ó, não temos problema com o número negativo, você viu? Porque vai elevar ao quadrado, todo número, seja positivo ou negativo, ao quadrado sempre vai sair positivo, então tá ótimo. Ô Giovanelli, agora dentro da raiz, sabe quanto é que ficou? Quanto que ficou? Ficou 16 mais o 9, que a gente aprendeu em algum lugar da vida, que deve dar tipo assim, 25, né? Então, tirando a raiz do 25, a gente encontra que a distância entre os pontos A e B só pode ser 5. 5 unidades de medida, né? Vai que aqui ele tá falando de centímetros, metros, milímetros, 5 unidades de medida. Eu vou escrever assim, ó, 5U, para representar 5 unidades. Olha que bacana, essa é a distância entre esses dois pontos A e B. Legal, né? Pessoal, eu espero que você tenha curtido esse nosso momento de revisão da geometria analítica, onde eu te apresentei as ideias de como identificar no plano cartesiano as coordenadas de um ponto, primeiro abscissa, depois ordenada, e também te mostrei como se calcula a distância entre dois pontos através desta ferramenta essencial, fundamental para você seguir na geometria analítica aí, seja no colégio, seja na faculdade ou qualquer coisa desse sentido, tá bom? Espero que você tenha curtido essa aula, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, continua sempre os seus estudos. Valeu!